Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite por estar na presença de Deus, né? Mais uma noite. Glória a Deus. Nós sempre estamos felizes, né? Na paz, na casa do Senhor. Aleluia. Mais vale um dia na casa do Senhor do que em outra parte 1000, né? 1000 dias em outro lugar não convém. Mas um dia na presença do Senhor vale muito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estamos alegres. Nossa irmã Silvia, com nossos missionários ali, também está presente hoje, graças a Deus, né? Deus possa abençoar suas vidas poderosamente. Aleluia. Quero ler uma palavra com os irmãos aqui, em Mateus, no capítulo 12. Hoje é culto de libertação. Aleluia. Cura e libertação, onde Deus se faz presente para nos curar, nos libertar, né? O versículo é o versículo 43. Amém? Diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra para nós ouvir ela, nos encorajar. Já foi dito nesta noite que tem muitos que não são determinados, né? Eles aceitaram a Cristo de bom grado, como diz a palavra do Senhor, ali a parte do semeador, né? Saiu a semear, e tem semente que caiu na beira do caminho, outra caiu, né, no meio do mato, outro caiu em cima de pedras, né? Outra semente caiu em boa terra e essa deu fruto, né? Então nós vemos que muitas pessoas aceitam Cristo como Salvador. E se todos nós fosse contar quantas pessoas aceitaram a Cristo aqui nessa igreja, né? E passaram pelas águas e em determinado tempo não quiseram mais, voltaram para trás, né? E a gente vê que existe realmente pessoas que não estão determinadas, que não entenderam ainda a palavra do Senhor, não pegaram a sua cruz, como diz a palavra do Senhor. Jesus disse assim: toma cada dia a tua cruz e siga-me. Todos têm a sua luta, o seu problema, né? Todos têm as suas fraquezas. Então o inimigo sabe aonde que ataca, mas todo dia tem uma luta grande contra ele mesmo. E ele tem que lutar contra isso, olhar para o alvo que é Cristo, seguir avante, para que ele possa ter a salvação em Cristo. O Senhor está observando, os olhos do Senhor estão como chama de fogo, olhando, né? Observando aqueles que perseveram, os determinados, né? E a gente vê aqui essa palavra que o Senhor fala aqui duramente, que o espírito maligno, ele sai do homem. A pessoa vem na igreja, aceita Cristo, recebe a oração, o inimigo sai,
né? E ele vai para lugares áridos, lugares desertos, lugares, né, vazios, até cemitério mesmo, né? Lá também é um lugar deserto, né? Lugar de silêncio. O inimigo anda por ali também. E ele não acha repouso. Ele está atormentado e ele quer repouso. Ele já estava no homem, atormentando o homem também, mas ele próprio estava tendo repouso. Né? Vê que situação. E daí, ele é atormentado, diz a palavra do Senhor. E ele sai do homem e vai para lugares áridos, buscando repouso. E não encontrando, ele volta. Se o crente é determinado e cheio do poder de Deus, aceitou Jesus de verdade, né? Guardou a palavra do Senhor, quando ele volta, ele não acha a casa vazia e nem acha varrida, adornada. Ele vê ali que está ocupada pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. A pessoa está lá orando, está buscando ao Senhor. Quando eu aceitei a Cristo, irmãos, eu não era tão determinado, né? Meio vacilante. Mas uma coisa Deus plantou no meu coração. É a vontade de orar. Eu era fraco, fazia muita coisa errada, ia para o meu trabalho, e no minuto que dava, eu pulava lá atrás da sacaria de cimento e ia orar a Deus, né? Mesmo fraco. E eu acho que o Senhor viu que esta era uma qualidade, né? E veio trabalhando e me libertou de todas as coisas erradas, né? O Senhor me libertou. Que nem a irmã disse aqui, o Senhor me curou. Então o Senhor me libertou, né? Não foi eu, mas foi o Senhor que me libertou. Aleluia. E toda vez o inimigo certamente tentava voltar para casa, mas ele via ali alguma coisa que estava ocupando a casa, né? Porque na verdade nós não somos casa dele, nós somos morada de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Aleluia. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós vemos que somos morada do Espírito Santo. E quando nós entendemos realmente que somos morada do Espírito Santo, daí nós começamos a nos limpar, né? A nos limpar, para que o Espírito venha e faça morada e não saia dali. Ninguém quer morar numa casa suja. Ninguém quer morar numa casa imunda, né? Então a luta é da pessoa mesmo. Ele tem que lutar contra... A libertação é Deus que faz. Mas ele tem que lutar contra o mal que está na vida dele. Ele não pode exceder. Ele não pode ficar à mercê. Ah, não, Jesus vai me libertar, né? Daí ele continua indo para as drogas, continua indo para bebedice, continua indo para as farras, né? Ele não faz esforço nenhum, né? Não ora, não lê a palavra, não escuta um louvor, e aí a casa está vazia. O inimigo volta lá e habita com mais 7. E a situação daquela pessoa se torna 7 vezes pior. 7 vezes pior. O Senhor fala isso, porque com o povo de Israel, quando se desviava, eles faziam coisas terríveis, né? Quando estava clamando, era uma benção, mas quando se desviava, a gente vê lá em Isaías 3, né? O povo se desviava,
o Senhor precisava mandar profeta para profetizar duramente e eles passar por apertos para poder clamar novamente. E assim é com os crentes também. Nós estamos aqui não em poucas pessoas, mas a palavra é para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, e nós vamos aqui agora correr aqui um pouquinho em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 3. Tem que haver pessoas cheias do Espírito Santo. Na casa de Deus tem que ter resposta para muita coisa. Aleluia. Pessoas que estão lá fora, estão oprimidas, até afastadas, como já foi dito aqui agora, né? Fracas. Mas quando entram na casa do Senhor, tem que ter alguma coisa boa de Deus. Tem que ter homens cheios do Espírito Santo para provar que Jesus Cristo vive, né? Que a palavra é viva, que ela é eficaz, que Ele é o único, né? Tem gente buscando outros argumentos por aí, mas Ele é o único. Crente, irmãos, crente, buscando outra coisa. Mas Jesus Cristo é o único e suficiente, e não precisa de outro. A irmã leu aqui em Apocalipse, daí eu estava passando, correndo o olho aqui um pouquinho antes do que ela leu aqui. Fala lá da doutrina dos nicolaítas, né? As pessoas ali seguindo. Que pessoas essas que o Senhor está falando aqui? Pessoas que crêem nele, seguindo doutrinas de nicolaítas, né? Olha para você ver. Então, nós precisamos mesmo de estar nos pés do Senhor Jesus. Na casa do Senhor tem que haver libertação. Na casa do Senhor tem que haver poder de Deus. Diga para você mesmo, eu preciso ter poder de Deus, né? E na minha vida tem que ter o poder de Deus. Aleluia. É fácil dizer aqui no meio do povo que nós precisamos de ter o poder de Deus. Mas quando você estiver sozinho, estiver na rua, estiver no trabalho, você diga para você mesmo, eu preciso ter o poder de Deus, né? Eu vou falar com Deus, mesmo que eu não sinta nada, mas eu vou estar falando com o Senhor. Mesmo que eu não venha ter resposta hoje, mas eu vou falar com Deus. E você pensa que está longe, Deus está distante, está bem pertinho de você, né? Perto está o Senhor dos que têm coração aquebrantado, né? Louvado seja Deus. Versículo 3 de Atos, capítulo 8, diz: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, quando fala descendo é porque ele estava lá em Jerusalém, lá em cima, né? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aleluia. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O poder de Deus tem que haver. Aleluia. E não é alguém especial, não. Todos os que são chamados de Deus, que entendem a palavra do Senhor, que buscam a palavra do Senhor, que buscam o poder de Deus, adquire
adquire essa graça. Mas tem que buscar. Como que eu vou buscar? Orando? Orando também. Orando, lendo a palavra, né? Recebendo a oração. Aleluia. Nós vemos aqui mais adiante que ali o povo se alegrava, o evangelho estava sendo anunciado em Samaria, toda Samaria, né? Então, chamaram os apóstolos, Pedro e João, para estar ali em Samaria, porque o povo ali estava sendo batizado nas águas, batizado no nome de Jesus. E ali chega Pedro e João para impor as mãos e eles receberem também o Espírito Santo. Então o Senhor quer fazer um batalhão na terra, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Se Filipe só, em Samaria, fazia todos esses prodígios, e um batalhão cheio do Espírito Santo, o que não ia acontecer ali em Samaria? Versículo 12 diz aqui: mas como cresce em Filipe que Elias pregava acerca do reino de Deus, e o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Aleluia. Orasse por eles. É necessário, irmão, receber uma oração. É necessário. Essa pessoa fala assim: mas será que eu tenho o Espírito Santo? Né? Será que eu posso fazer isso que o pastor está falando aí, que está escrito na palavra do Senhor? Pode. Mas não pode fazer de si mesmo. Mas pode, cheio do Espírito Santo, pode. Aleluia. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz prodígios e faz maravilhas acontecer. E cada um Deus usa de uma maneira, né? Eu já vi depoimento de pessoas que via paralítico andar, via muita coisa que Deus fazia através dele, mas ele não conseguia. Ele queria muito ver cego enxergar e ele não conseguia. Porque esta unção não estava sobre ele. Só para paralítico andar e outras coisas mais. Mas ele queria ver o cego enxergar. Até que um dia apareceu na cidade dele ali o missionário que, quando o homem orava, o cego enxergava. Ele falou assim: não, eu quero. Né? E quando ele chega lá para assistir a reunião o evento que aquele missionário estava fazendo, junto dele estava um homem com óculos dessa grossura, ele disse. O missionário chegou no homem, pegou o óculos e pisou em cima, esmagou. E o homem saiu enxergando. Aleluia. E quando ele ficou todo ali, maravilhado com aquilo, o missionário chamou ele e impôs as mãos sobre ele, e ele saiu dali com uma unção também. Aleluia. É preciso, às vezes, receber uma oração a respeito disso, para receber também. Necessário um culto de libertação. Às vezes a pessoa perde a oportunidade, irmão. Perde a oportunidade dele estar recebendo também. Se liberte nesta noite dessa amarração, né? Tem alguma coisa que às vezes amarra a pessoa, não deixa ele buscar. Tem alguma coisa que faz barreira para a pessoa não receber. Mas é uma grande oportunidade. É só pedir. O poder de Deus está aqui no nosso meio.
Quando formos orar, é só pedir, Senhor, me liberta disso. Eu quero alcançar, eu quero chegar num nível mais elevado, para que eu possa fazer a obra. Eu não quero ser só um espectador, eu quero também ser usado na tua mão. Eu quero fazer o que os apóstolos fizeram, o que os discípulos fizeram. Eu quero. Vai falando assim, eu quero. Né? É hoje, é amanhã, é no jejum, é na oração, é no louvor. Senhor, eu quero, eu quero. E o Senhor vai te dar. O Senhor vai dar. Glória a Deus, é promessa dele. Eu não sei se é 1º ou 2º Coríntios, no capítulo 2, que diz que de todas as promessas de Deus, Ele tem para nós o sim e o amém. De todas as promessas dele, Ele tem para nós o sim e o amém. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Mais uma palavra, já falta 5 para as 9, mas nós vamos aqui. Jeremias, no capítulo 1. Aleluia, Jesus. O versículo 5 a seguir aqui, alguns versículos, só para o irmão ver o que Deus faz. Aleluia. E não é o outro Deus, não, é esse Deus nosso aqui, que nós estamos servindo aqui. Ele que fez com Jeremias, é ele que faz com nós também. Amém? Não é uma história, não é uma coisa contada e que nunca houve, não houve e há. O versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu, ó Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9, olha que tremendo. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Olha, presta atenção nessa palavrinha aqui, que ele disse, olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Vê que no versículo 10, ele diz, olha, e Jeremias olhou. Quando nós cremos e fechamos nossos olhos para nós entrar numa dimensão espiritual, aleluia, nós possamos enxergar coisas. Estava aprendendo numa apostila que o pastor diz assim, que o Senhor ensinou ele a enxergar coisas espirituais na vida das pessoas, que quando ele já tinha, ele falou que já, mas ele não percebia que era de Deus isso aí. Ele sentia de dar uma palavra para a pessoa, e quando ele ia orar para a pessoa, às vezes ele enxergava um número, às vezes ele enxergava uma letra, e ele falava, não sei, não significa nada, eu não vou falar nada, né? Até que um dia o Senhor falou para ele, fala, né? E um dia ele foi orar para um homem e ele enxergou o número 102. Daí falou para o homem assim, mas significa alguma coisa para você o número 102? Daí o homem disse para ele assim, sim, eu estou de mudança.
e porque a minha situação está assim, já relatou tudo para ele que estava acontecendo. E eu vou mudar para uma casa e o número da casa é 102. Né? Não era somente o número da casa que Deus estava revelando para ele. Deus estava revelando para ele a situação do homem. Situação do homem, porque no relato do número, o homem revelou o que estava realmente precisando. Né? É o trabalhar de Deus. E muitas das vezes o Senhor tem mostrado coisas para muitos na igreja e a pessoa não tem entendido. Né? Às vezes você fecha o olho para orar, tem pessoas na sua mente. Né? E você, às vezes, não ora para aquela pessoa, é preciso orar para aquela pessoa. Ou é preciso procurar aquela pessoa. Né? Para entender o que Deus está querendo com aquela pessoa. Então a igreja de Cristo, ela tem o Espírito Santo, ela é cheia do poder de Deus, só que nós não entendemos. Né? O elefante é forte, né? Tem uma força tremenda, mas ele não sabe que tem. A igreja tem uma força tremenda e não sabe que tem. Não sabe que tem. Mas, a partir de hoje, quem sabe, você quando orar e ver alguma coisa, você sabe que é o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus é assim, depois você vai aperfeiçoando na sua vida e você vai sentindo mais e mais. Né? A Bíblia diz que é talentos que vão se multiplicando, talento. A pessoa tem revelação e não sabe. Tem sonho profético e não sabe. Tem palavra profética e não sabe. Né? Então é preciso aprender com a palavra do Senhor. Jeremias disse, eu não sei falar. O Senhor disse, não digas que não sabe falar. Porque ele já era escolhido desde o ventre. O Senhor já tinha dado ele para profetizar para as nações. Mas o Senhor estendeu a sua mão, tocou na boca e disse, o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Aqui nós temos notado. Tem pessoas que não falavam nada. Hoje fala, porque o Senhor colocou as palavras dele na sua boca. Aleluia. E é para falar a palavra do Senhor. É para anunciar o nome do Senhor. É para orar, para ver acontecer. Né? Aleluia. Quantas almas estão por aí afora precisando de algo assim e a pessoa tem e não dá. E não distribui. Ele é um ganhador de alma e não sabe. Né? Ele é um pescador e não sabe. Põe-te em pé, diz a palavra do Senhor, e eu falarei contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus possa abençoar os irmãos. Nesta noite nós vamos orar. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? O Ministério de Louvor, se quiser se posicionar aqui na frente, que depois da oração você pode